Olá, bom dia. Meu nome é Joyce Prado. Nós estamos aqui agora com mais os 10 minutos com Deus. Vamos passar refletindo na palavra, trazendo para os nossos dias e aplicando na nossa vida. Nós vamos dar continuidade, no salmo que nós estamos meditando nesta semana, Salmo 127. É um salmo aí que o Senhor colocou no meu coração para que eu pudesse estar refletindo nele, vivendo nele, confiando no Senhor, né? Porque nos dias que nós temos passado são dias difíceis, dias muitas vezes que nós nos sentimos inseguros, mas a palavra de Deus ela deve ser manual para a nossa vida, né? Então por isso que nós estamos aí a cada dia, né? Praticando a leitura, meditando e aplicando na nossa vida. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho. Nós temos vários vídeos disponíveis, né? Se você quiser assistir o vídeo de ontem, quando nós iniciamos a semana, você vai ver que nós refletimos na primeira parte, né, do Salmo 127. E hoje nós vamos estar refletindo aí na parte 2, mas eu vou ler ele completo com vocês, o Salmo, para que a gente possa aí trazer à memória, né, aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão das dores, pois assim dá a ele aos seus amados enquanto dormem. Eis que os filhos são herança do Senhor e fruto do ventre do seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado um homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Bom, esse salmo é um salmo de segurança, de confiança no Senhor, e nós lemos que nós não adiantamos edificar a nossa casa se o Senhor não for, né, a nossa base, a nossa estrutura, se Ele não for o solo no qual nós decidimos edificar essa casa, que é sobre a rocha. E hoje nós vamos aí refletir nessa parte 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão das dores, pois assim dá ele aos seus amados durante o sono. Olha só, aqui o Senhor tem falado conosco. O salmista diz que não adianta nada nós trabalharmos, muitas vezes acordar muito cedo, dormir tarde, né? Nos alimentar, comer o alimento do qual a gente tem conquistado através do nosso suor, do fruto, né, do nosso trabalho, se nós não confiarmos que o Senhor, Ele cuida dos seus. Se nós colocarmos a confiança muitas vezes no nosso trabalho, na força do nosso braço, no dinheiro que entra em nossa casa, se nós decidirmos que essas coisas elas são o nosso Deus, nós não vamos confiar ao Senhor a nossa casa, a nossa família, e nós vamos estar sempre sobrecarregados, nós vamos estar sempre cansados, fadigados, porque aqueles que trabalham, né, sabe o quão difícil é você acordar, dedicar o seu dia todo ao trabalho, voltar para casa, retornar cansado, né? Mulheres muitas vezes com atividades ainda em casa. Existem homens às vezes que trabalham em 2 serviços, né? Tem um serviço fixo, tem um outro que muitas vezes é considerado como um bico para poder suprir as necessidades, ou tem pessoas que fazem mesmo aí até 2, 3 atividades, né, em busca de conquistar os seus sonhos, né, de correr atrás, de alcançar os seus objetivos. Essa parte do Salmo 127, ela não dá legalidade para preguiça, né, para que a gente venha deixar de fazer o nosso trabalho, mas nos ensina que o Senhor, Ele nos dá enquanto nós dormimos. À medida que nós confiamos no Senhor, que nós cremos que a nossa casa está edificada sobre a rocha, que é os princípios dele, que é os ensinamentos da sua palavra, que faz a diferença na nossa casa, no nosso lar, nós confiamos nele. Nesta semana que passou, eu me deitei, quando eu estava para deitar, e aí me veio uma preocupação, né, do dia seguinte, da semana seguinte, então logo me lembrei desse salmo, que foi quando eu decidi, né, trazer ele para nós compartilharmos juntos, trazer ele para que vocês possam refletir nele. Eu lembrei, pois dizia assim dá ele aos seus amados enquanto dormem, ou seja, o Senhor,
enquanto nós dormimos, nós podemos confiar, porque a preocupação do amanhã, o Senhor, Ele nos dará, né? A prosperidade, Ele nos dará a necessidade. A palavra de Deus nos ensina a nós, né, descansarmos no Senhor e confiarmos, não andar ansiosos pelo dia de amanhã. Eu confesso que é muito difícil, né? Não é fácil nós não nos preocuparmos com amanhã. Em tempos que nós vivemos de tanta insegurança, né? Quem tem filho sabe disso. Muitas vezes nós nos preocupamos mais, né, com o futuro dos nossos filhos do que com nós mesmos. E nós vamos aprender também aqui nesse mesmo salmo a respeito dos nossos filhos. Mas para dar continuidade nessa palavra de hoje, né, o qual diz aí que é inútil nós levantarmos de madrugada, dormir tarde, comer o pão das dores, e se é o Senhor que nos dá, se é o Senhor que acrescenta sobre a nossa vida. O livro de Ageu, na capítulo 1, no versículo 4, diz assim, ó: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Aqui o profeta estava falando para o povo. E ele diz assim no versículo 5 e 6, ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração nos vossos caminhos. Semeais muito e recolhei pouco. Comei, mas não vos fartais. Bebei, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saquiel furado. Olha só, o que o Senhor queria dizer com isso, né? O que o Senhor estava dizendo para esse povo? O povo, ele havia ficado cativo. Eles tinham ficado presos, né, a domínio de Babilônia, mas aqui nesse momento eles já tinham sido deixado retornar às suas casas. E o povo havia se comprometido em buscar a presença de Deus e em reconstruir o templo do Senhor. Mas aqui o profeta estava falando para eles que eles estavam fazendo o quê? Construindo belas casas, que eles estavam preocupados em edificar as casas deles, preocupados no quê? Em trabalhar, em ter, em conquistar, e eles faziam muito para que isso acontecesse, e eles se esqueceram da presença de Deus, né? Se esqueceram de reconstruir o templo, que era o motivo principal do qual eles tinham, né, voltado, eles tinham sido libertados para que eles pudessem edificar a presença de Deus na vida deles, naquela época, através do templo, né? E aqui o profeta diz, olha só, vocês têm semeado muito, mas têm recolhido pouco. Vocês têm comido, bebido, mas nunca se sentem saciados, fartos. Vocês se vestem, mas não se aquecem. Tudo aquilo que vem à sua mão parece que é depositado em um saco furado, né? Quantas vezes nós trabalhamos e parece que o dinheiro do mês ele não dá para a gente suprir as nossas contas, falta. E aí, ao invés de nós confiarmos no Senhor, crer que Ele é o Senhor da nossa vida, que Ele é o dono do ouro e da prata, o que nós fazemos? Nós murmuramos, ou muitas vezes nós nos preocupamos, até mesmo pensamos, não, eu preciso buscar uma nova renda, né? Eu preciso trabalhar à noite, eu vou ter que trabalhar de madrugada. E nós não aplicamos a palavra de Deus, não confiamos, pois assim dá Ele aos seus amados, né? Enquanto dorme. A palavra de Deus diz que se nós, sendo homens maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, que dirá o nosso Deus, né? Que entregou seu filho naquela cruz por nós. Então, que nós viemos confiar no Senhor e não na força do nosso braço, não no salário que nós recebemos por mês, não no trabalho que nós temos, porque nós podemos a qualquer momento perder esse trabalho. Nós podemos a qualquer momento não ter saúde para dar continuidade no nosso trabalho. Então, nós temos que confiar no Senhor, as coisas sobrevêm sobre nós. Mas quando nós temos a nossa casa edificada pelo Senhor na rocha, nós não vivemos aí apenas trabalhando, cansados. Não, nós confiamos que quando nós deitamos a nossa cabeça sobre o travesseiro, o Senhor vem e nos dá descanso e Ele provê aquilo que nós precisamos. Amém? Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Reflete no Salmo 127. Assiste o vídeo de ontem, né, para que possa dar continuidade. Se você gostou, curte, compartilha, encaminha para um amigo e eu te espero amanhã aqui para nós continuarmos esse salmo. Amém? Até mais.